Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Cursinho Top e para mais uma aula de lógica do capítulo 4, condicionais. Na aula anterior, nós falamos sobre conectivos e nós vimos dois deles, o conectivo e o conectivo ou. Só recapitulando. Na aula de hoje, nós vamos conhecer dois condicionais, que são, por assim dizer, símbolos lógicos utilizados na nossa notação matemática, que são estes dois símbolos aqui. Esse e esse novo símbolo. Uma setinha para frente e uma setinha nos dois sentidos, tá? Este símbolo, a gente chama ele de condicional C. Vou escrever aqui. O condicional C alguma coisa. Então, outra coisa. E o símbolo de baixo a gente chama de o condicional alguma coisa aqui C, vírgula, e somente C e somente C, vírgula, alguma outra coisa. Como que a gente vai conseguir colocar essas proposições dentro desses valores? É muito simples. C, a proposição P, então a proposição Q. Certo? Se alguma coisa acontece, então outra coisa vai acontecer. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos essa a lógica. Aqui embaixo, no C e somente C, a gente vai colocar a proposição P se e somente se que acontecer. Tá? Como que nós vamos representar isso? Através daquela nossa notação, utilizando esse símbolo. Né? A gente vai utilizar assim. A gente vai colocar as duas proposições. Né? Vocês vão ver que isso é muito simples. E aqui nós vamos colocar a nossa notação do C então. E aqui a nossa notação do C, somente C. Tá? Isso fica igual a isso e isso igual a isso. Muito simples, não é mesmo? Agora eu vou dar alguns exemplos bem simples do condicional C então. Vamos abrir uma outra tela aqui e vamos falar sobre o C alguma coisa então outra coisa. Vamos dar alguns exemplos. Bom, vamos pensar no seguinte. Uma proposição P qualquer, que nos diz que o 2 é divisor de 4. E uma proposição Q, que nos diz que 4 é divisor de 20. Como que nós vamos escrever essa proposição utilizando esse condicional C então? Nós vamos escrever dessa forma. Se 2 é divisor de 4, então o 4 é divisor de 20. Muito simples? Muito simples. Vamos a um outro exemplo. Uma proposição qualquer que nos diz que, vamos lá, 2 vezes 5 é igual a 10, por exemplo. E uma proposição que nos diz que 3 é divisor de 10. Ok? Como que nós vamos utilizar o símbolo C, então? Para essas duas proposições. Vamos fazer a setinha.
Lembrando que essa seta simboliza o sinal, né? E aqui nós temos as duas proposições. Então vai ficar assim. Se 2 vezes 5 é igual a 10, então a gente escreve, né? Então 3 é divisor de 10. Ok? Você deve estar pensando, mas isso não faz sentido. Bom, não importa se num primeiro momento a gente vai atribuir a essa sentença se isso é falso, ou se isso é verdadeiro, ou se isso é verdadeiro e isso é falso, ou os dois é falso. A gente vai ver isso agora numa tabela verdade, como que funciona esse condicional se então. Antes de ver a tabela verdade, vamos ver o seguinte postulado. O condicional se P, então Q, é falso somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, se P, então Q é verdadeiro. Bom, aqui parece um pouco confuso, mas agora, olhando uma tabela verdade, a gente vai entender melhor como que isso funciona na prática. Então vamos atribuir os valores, né, a essas tabelas, a essa tabela verdade, e ver como que isso funciona. P e Q, e o se P, então Q. Assim, certo? Vamos colocar os valores aqui. Verdade, verdade, falso e falso. Verdade, verdade, falso e falso. Opa, fiz errado, hein? Ó, distração. Verdade e falso. Verdade e falso. Bom, seguindo esse critério aqui que foi estabelecido, né, para o uso desse condicional se alguma coisa, então outra coisa, que diz o seguinte: o condicional é falso somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Então, quais os valores que a gente vai atribuir aqui? Vamos atribuir os seguintes valores: P e Q, os dois verdadeiros. Vai cair nesse caso aqui, quando P é verdadeiro e Q é falso? Não. Tá? Quando P é verdadeiro e Q é falso? Quando? Aqui, nesse segundo exemplo. Então, esse camarada aqui, ele vai ser falso. O primeiro caso, obviamente, é verdadeiro. O segundo caso, diferente desse, é verdadeiro. E o último caso também é verdadeiro. Olha só que interessante. Você vai falar para mim: nossa, então quer dizer que se essa proposição for falsa, logo as duas juntas, utilizando um conectivo, não, um condicional, se então torna isso tudo verdadeiro? Sim. Vou dar um exemplo bem simples disso daí. Utilizando aqui falso e falso. Vamos fazer aqui 3 mais 2 é igual a 1. Utilizar o condicional se então. E uma outra sentença de que 4 vezes 1 é igual a 5. Então, se 3 mais 2 é igual a 1, então 4 vezes 1 é igual a 5. Eu pergunto para você, isso daqui tudo, essa sentença todinha aqui, ela é o quê? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Uma pergunta. Isso daqui tudo é verdadeiro ou é falso? Isso daqui tudo, meu caro, é verdadeiro. Por mais absurdo que isso pareça, utilizando esse conectivo, isso daqui é verdadeiro. Ok? Bom, agora
nós vamos falar sobre o outro conectivo, que é o conectivo C e somente C, que ele utiliza essa notação aqui, o C e somente C. A gente vai escrever ele da seguinte forma. Primeiro a gente escreve a proposição P, okay? Depois a gente vai escrever aqui C e somente C. Tá. E somente C, que a gente vai utilizar a seguinte notação: P, C e somente C, que. Tá? Eu vou dar apenas um exemplo bem simples, porque ele utiliza a mesma didática do exemplo anterior. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. 2 é divisor de 12. Tá? 2 é divisor de 12. Que, um exemplo que diz que vamos ver aqui, 2 vezes, não, vou tentar uma outra coisa, 3 vezes 4 é diferente de 16, tá? Uma outra sentença, uma outra proposição. Como que a gente vai fazer essas duas juntas utilizando esse condicional C, somente C? A gente vai fazer assim, bem simples. 2 é divisor de 12, opa, 2 é divisor de 12, C e somente C três vezes 4 for diferente de 16. Basicamente é assim que a gente vai utilizar esse condicional C e somente C. A seguir, nós vamos postular para o condicional C e somente C um critério de classificação e logo em seguida veremos a tabela verdade do condicional C e somente C. O condicional C e somente C é verdadeiro somente quando a proposição P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Se isso não acontecer, o condicional C e somente C é falso. Bom, vamos construir uma nova tabelinha verdade com esse critério e vamos ver como que isso funciona. Então vamos construir uma nova tabelinha. Tentar escrever o mais rápido possível aqui para poder finalizar essa aula. Então vamos lá. Nós temos aqui as proposições P, a proposição Q e a proposição P, C e somente C. Nossa, está muito torto, muito feio. C e somente C aqui, né? Então vamos lá, nós temos aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, ok? Então, o critério que a gente postulou diz o seguinte, que o condicional é verdadeiro somente quando P e Q são ambos verdadeiros ou ambos falsos, que são estes dois casos aqui, ó, esse caso e esse caso. Então aqui, nestes dois casos, eles são verdadeiros. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Nos demais casos, se aqui for verdadeiro e aqui falso, ou vice-versa, eles são falsos. Então, ok? Eu vou
dar um exemplo bem simples disso daqui. Então, por exemplo, se 2 vezes 3 é igual a 6, C, somente C, 1 vezes 1 é igual a 1. Nossa, aqui um feio. Vou tentar fazer um mais bonitinho, né? 1 vezes 5 é igual a 5, certo? Então, esse daqui é referente ao primeiro caso. Vamos a um segundo caso. 2 vezes 4 é igual a 9. Ok? C e somente C. 1 vezes 3 é igual a 2, que é uma proposição falsa. Um terceiro caso aqui, 3 mais 1 é igual a 8, que é uma proposição falsa. C e somente C, o 4 vezes 4 igual a 16. E por último, um bem absurdo, 1 mais 1 é igual a, sei lá, 7. C e somente C, 3 vezes 3 é igual a 0. Dei 4 exemplos aqui bem assim, bem chulos mesmo, bem simples, para a gente poder entender essa tabela verdade na prática, né? Então, nesse primeiro exemplo aqui, esse cara aqui todinho, ele é o que? Ele é verdadeiro, e esse daqui é verdadeiro. Como a gente está utilizando esse condicional C, somente C, então isso daqui tudo é uma sentença verdadeira. No segundo exemplo, a gente tem esse caso aqui, ó, verdadeiro e falso. Então isso daqui não é, deixa eu colocar aqui um 8, 9, e aqui 1 vezes 1, e aqui é falso, tá certo. Então aqui 2 vezes 8 igual verdadeiro. 1 vezes 3 igual a 2, falso. Então, se esse cara é verdadeiro e esse falso, utilizando o condicional dos dois, ele é falso. 3 mais 1 igual a 8, falso. Ok? 4 vezes 4 igual a 16, verdadeiro. Porém, como a gente está utilizando o condicional C e somente C, isso daqui tudo é falso. Por último, 1 mais 1 igual a 7, falso. Ok? Nossa, fiz um F aqui que parece, sei lá. 1 mais 1 igual a 7, falso. 3 vezes 3 igual a 0, falso. Porém, olha só que interessante. 1 mais 1 igual a 7, C e somente C, 3 vezes 3 igual a 0. Então isso daqui, meu amigo, por incrível que pareça, é verdadeiro. Tá ok? Só para fazer um resuminho, que tem um ponto importante que eu não falei anteriormente na aula, que é o seguinte: no condicional se alguma coisa, então, que nós temos lá o condicional, né, P. O condicional P e desculpa, a proposição P e o condicional se alguma coisa, então, que dentro desse contexto aqui, a gente dá o nome de P. No caso, o P, ele é chamado de antecedente. Tá? Antecedente. O P a gente chama de antecedente. E o Q a gente chama de consequente.
C consequente, tá? Então aqui nós temos o antecedente e o consequente. Esse é o nome que a gente dá pro o C, então. A gente também costuma falar que o P ele é uma condição necessária para que o que aconteça. E o que é condição suficiente para P. Fica um pouco complicado entender isso no primeiro momento. Fica até num nível assim, parece até filosófico falando. Mas sem o que, ou melhor, sem o P, o que não existe dentro dessa relação lógica. E o fato do que existir já é o suficiente para que o P aconteça, para que o P funcione, por assim dizer. Esse é o tipo de relação lógica do C, então, né? A relação onde o P é uma condição necessária para que o que aconteça e o que é uma condição suficiente para o antecedente P. No caso do C, somente C, como que isso vai funcionar? A gente vai continuar chamando o P de antecedente e o Q de consequente. Só que, logicamente falando, a relação muda um pouco. Porque o P, agora, nesse tipo de relação do C e somente C, ele vai se tornar uma condição necessária e suficiente para o Q. Lembra que no C, ou melhor, no C então, o P era apenas uma condição necessária. Deixa eu escrever aqui, que aí fica melhor. O P é uma condição necessária, por abreviado, e o Q é uma condição suficiente. Vou colocar abreviado, que aí fica melhor, só para a gente entender o raciocínio. Nesse caso, do condicional C e somente C, o P ele é condição necessária e ao mesmo tempo é condição suficiente para o Q. E a proposição Q, ela também é necessária e suficiente para P. Tá vendo a diferença de relação lógica? Então, o P ele é necessário e suficiente para o Q, e o Q é necessário, é uma condição necessária e suficiente para que o P. Por isso que nesse caso aqui, que existe uma relação de reciprocidade de um para o outro, se nesse caso aqui a relação for verdadeira, ela vai dar o quê? Verdadeira. Se a relação for verdadeira e falsa, ela vai dar falsa. Se a relação for falsa e verdadeira, ela vai dar o quê? Falsa. Como a relação de um para o outro é igual, então, se a relação dos dois for falsa, logo a relação deles é verdadeira.